Aproveitando que é uma manhã de gratidão, gente, eu quero agradecer demais, demais, demais. A nossa festa ontem foi... Nossa, tava lindo. Meu Deus, eu quero... tá vazio, a galera... Fernanda mesmo roncou a noite inteira. Tô brincando, tadinha da bichinha, não conseguiu chegar. Obrigado, Nath, Tots, que encabeçaram aí. Deus abençoe vocês, Deus abençoe. Cara, que momento rico ontem, né? Não é o que é o que representa, né? Tá todo mundo ali, daquela forma, aquela fartura de comida, meu Deus do céu, muita coisa, à disposição, todo mundo vai, todo mundo faz, e a menina que ajudou a decorar tudo lá nem foi, porque ela tinha um compromisso de família, ou seja, deu só a oferta e nem usufruiu. Obrigado, Michele, tá? Deixa um abraço pro seu pai, pra sua mãe. Rapaz do céu. Muito bom, muito bom, muito bom. Esse é o espírito da Porto. Vamos abrir a Bíblia? Queria ler com a gente hoje, nós vamos falar um pouquinho, continuando, nós estamos falando esse mês sobre lugar de paz, estamos falando sobre esse objetivo, e eu quero ler com a gente um texto que eu já compartilhei aqui há algum tempo atrás, mas eu quero pegar um outro pedacinho dele, que é João capítulo 16, verso 33. Nós estamos falando de um lugar de paz, e hoje a gente vai falar dessa questão de como estar em paz num mundo caótico. Como estar em paz num mundo em constante mudança. Como estar em paz num lugar onde não incentiva nenhum tipo de paz. E quando a gente está falando paz, nós não estamos falando de guerra. O oposto de paz não é guerra, o oposto de paz é desespero. E é pelo desespero que a gente chega às nossas guerras. Então, como encontrar a paz num mundo de desesperado? Como encontrar a paz num mundo em que cada vez somos mais instigados às nossas reações mais selvagens, às nossas reações mais impulsivas? Como encontrar a paz num mundo que nos estimula tanto? Num mundo em que a todo tempo nós estamos sendo forçados a encontrar uma nova trend. Quem somos nós num mundo em constante evolução, em constante mudança? Quando você aprende uma coisa já passou, quando você compra uma coisa já ficou ultrapassada, quando você encontra alguém já é tarde demais, quando você encontra um emprego, ou seja, parece que nunca é suficiente, a gente sempre está numa constante em que o lugar que estamos nunca é. Como lidar com esse mundo que muda tudo o tempo todo? E pensando um pouquinho nessa reflexão essa semana, eu lembrei de alguns lugares assim que mexem com as nossas estruturas o tempo todo. Eu lembro que uma vez eu fiz uma viagem para um país fora, e aí eu fui numa igreja bem histórica, uma capelinha bem bonitinha, culto abençoado, tinha lá gente do mundo inteiro, e estava lá o ministro de louvor, e fez aquele culto gostoso, maravilhoso, aquela coisa, nossa, aquela maravilha, assim, o pessoal brasileiro, tinha gente assim de todo canto. Pensa num culto bom, num culto gostoso, uma igrejinha antiga, centenária. E aí, na hora do intervalo, eu fui para o telefone público para fazer uma ligação para casa, aproveitando o fuso horário. Quando eu volto, tá o ministro de louvor e o guitarrista, um tomando a cerveja e o outro fumando, na porta da igreja. Aquilo me deu um choque. Eu falei assim, meu Deus, como assim? Que pecado, como assim esse cara estava lá agora? E o meu choque não foi vê-lo bebendo ou fumando. O meu choque foi ver o quanto o culto tinha sido bom. Falei, pode isso? Tipo assim, tem como ser um culto bom mesmo o cara fumando e bebendo? Ou seja, o quanto nós somos no campo da religião, no campo da relação, obrigado, irmão, no campo, né, o quanto que a gente o tempo inteiro, somos levados a esse contraditório. E aí tem dois movimentos que eu queria compartilhar com a gente, relembrar com a gente, e a gente tem até uma introdução desse assunto lá no nosso encontro de quarta-feira, no nosso CAIS. Pensando nisso, pensando nesse lugar de paz, no mundo caótico, nós vamos encontrar duas vertentes. A primeira vertente é o relativismo. O relativismo não é nada novo, surgiu lá na antiga Grécia, e o relativismo é aquele movimento social, filosófico, que olha para uma sociedade, que olha para um grupo, que olha para uma cultura e fala assim, isso aí não é absoluto. Isso aí não é absoluto.
Não existe verdade absoluta. Tudo é relativo. Para você não pode fazer isso? Depende. E a gente acostumou, a gente sempre faz esse movimento, mesmo que de forma sutil e superficial. Agora, de mais ou menos 60 para cá, nós estamos enfrentando um segundo movimento, que não é mais o relativismo, mas agora é a subjetividade. O que é a subjetividade? O relativismo é mais coletivo. É um grupo que fala assim, não, o meu grupo pensa diferente, a minha cidade, a minha cultura, o meu país pensa diferente. A subjetividade é eu penso diferente. Eu, na minha experiência, eu penso assim. Na minha realidade. E aí não precisa mais ser um grupo. Não precisa ser distante. Não precisa ser outra cultura. Não precisa ser uma cultura muito diferente. Basta morar na mesma casa e ter 2, 3 anos de diferença. A subjetividade agora é a minha experiência. Eu que tenho a minha experiência própria. Ou seja, nós temos um mundo em constante mudança. Nós temos os nossos confrontos. Nós temos os nossos acessos que tiram a gente desse prumo. A gente questiona. Não só questiona, mas aí a gente vai tirar as nossas próprias conclusões. Como que o Evangelho trata isso? E eu acho fantástico Jesus. Jesus é a pessoa assim, é a perspectiva da vida, obviamente, mais sábia que existe. Porque Jesus apresenta um Evangelho, sim, totalmente subjetivo. Jesus vai dizer assim, é milagre que você quer? Você pode fazer mais. É sinal? Você pode fazer mais. Vá em paz, a tua fé te salvou. O que eu mais gosto do ministério de Jesus é que Jesus nunca cura a pessoa da mesma forma. Ele cura um tocando, ele cura o outro falando, ele cura o outro fazendo uma lama, ele cura o outro deixando ser tocado. Já pensou se Jesus tivesse um padrãozinho de curar todas as pessoas no mesmo formato? Você tem que ir à igreja, 7 da manhã, fazer tal coisa. Não. Jesus apresenta uma espiritualidade totalmente subjetiva. E aí é que está um dos grandes sofrimentos nesse contexto de subjetivo, de mundo em constante evolução, que aí vem a religião. Por que a gente sofre com a religião? Porque a religião é justamente a tentativa de trazer algo absoluto e trazer algo que não é para você como pessoa, mas você tem que seguir uma regra. A religião não diz para você que você pode orar a Deus como você quiser, quando você quiser. A religião vai padronizar você, padronizar o seu acesso a Deus. Tem uma frase de um autor que diz, Deus se revela e o homem faz teologia. Ou seja, Deus apresenta uma espiritualidade extremamente fluida e nós, nas nossas construções religiosas, queremos o quê? Padronizar aquilo, tornando aquilo absoluto. De forma que quando a gente vai para as mudanças do mundo, a gente choca e entra em desespero que leva a gente às nossas guerras. Ou seja, olha que cenário que a gente tem para viver a espiritualidade. Você tem um mundo caótico, em constantes mudanças. Você tem o relativismo que diz, isso aí está errado em relação à minha perspectiva. Não só isso, você tem a subjetividade. Você tem a sua experiência com Deus lá no seu quarto, mas quando você sai do seu quarto, você tem medo de falar que aquilo foi Deus. Porque vai de contra com o quê? Vai contra com a religião que diz para você que aquilo não é Deus falando com você. Que aquilo não é Deus orientando a sua vida. Que aquilo que você teve não foi Deus, porque não entra no padrão. E aí eu gosto do apóstolo Paulo quando ele diz, por isso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Como não ficar doente com um aspecto desse? Como não ficar doente num mundo que nunca vai ser padronizado? Como não ficar doente num mundo que nunca vai ter a mesma perspectiva de espiritualidade? Como não desistir da fé? Se os padrões que tentam colocar sobre nós não têm nada a ver com a nossa vida? Como a gente não vai desistir desse lugar que a gente chama de fé, que na verdade é só estrutura religiosa, que tentam dizer para nós como que a gente tem que casar, como que a gente tem que gastar dinheiro, como que a gente tem que trabalhar, como que a gente tem que acordar, como que a gente tem que dormir, como que a gente tem que vestir, o que a gente pode beber, o que não pode beber, o que pode fazer, o que não pode fazer. Baseado apenas na ação.
Como acreditar nesse Jesus que diz para nós assim, vá em paz, encontre a sua fé? Perceba que Jesus pouco disse para as pessoas seguir a religião. Ele curava as pessoas e em vez de fazer um prosélito, o que ele fazia? Vá em paz, segue seu rumo. Olha que confiança. Mas a gente não. A gente quer fazer uma festa junina para você saber que a gente é bom, para no próximo domingo você estar lá. E ai de você se não for. No próximo arraial eu não te convido. Porque você foi, eu gastei dinheiro, te busquei em casa, paguei seu Uber, dei comida e você não vem para a igreja. Olha que desfeito. Não é assim que a gente faz? A gente evangeliza e quer o quê? Fidelidade. A gente dá oferta, ajuda alguém e quer o quê? A retribuição. Olha que evangelho fluido. Olha como Jesus não tem medo do mundo. Jesus não tem medo nenhum do mundo. A gente acha que o mundo está ruim hoje? Não, o mundo está ruim desde Adão e Eva. Ai, o mundo agora vai acabar. Não, está acabando tem muito tempo. Olha o quanto Jesus vem apresentando uma fé fluida. E qual o segredo para a gente encontrar essa paz, né? Qual é a dica que Jesus dá? Esse texto é fantástico, porque é um texto que João, o discípulo do amor, o cara talvez mais ligado à conexão emocional, o cara mais ligado a esse aspecto da relação, é o discípulo que, né, deitava no ombro de Jesus, era o cara que era mais próximo. Né? Dos 12, 3, Pedro, Tiago e João, dos 3, João era o mais colado. Então, João está gravando aqui uma série de capítulos, né, que a gente lê hoje como capítulos, mas a parte final do livro de João é um livro carregado de emoção. Semana passada a gente falou, né? Gente, não fica preocupado, não se turbe o vosso coração. E agora no capítulo 16 ele está relembrando a mesma coisa. É um clima de despedida, de traição, é um clima emocionalmente, relacionalmente de muita instabilidade, a galera tá meio alvoroçada. E João traz uma expressão que diz assim, ele pega um olhar de Jesus e diz assim, verso 33, eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. O ministério de Jesus é extremamente fluido. Ele diz, vá em paz. Vai, ache sua fé. Mas por incrível que pareça, em algumas situações, e às vezes a gente lê e não percebe, em algumas situações Jesus não solta a rédea. Em algumas situações ele diz assim, olha, isso aí é só aqui comigo. Jesus dá muita autonomia para a fé. Jesus dá muita autonomia. Vai, descubra. Você quer ver Deus mesmo? Tranca a porta lá do seu quarto e ore em secreto, que o seu Deus vai te ver em secreto. Jesus estabelece uma fé e uma espiritualidade fluida, individual, subjetiva mesmo. É a sua fé que diz para você qual é o seu Deus. Mas em alguns aspectos, Jesus não solta a corda. Ele vai dizer assim, a minha paz te dou. Ele não deixa a gente procurar a nossa própria paz. No aspecto paz, ele não fala, encontre a paz. Para a paz, ele diz, sou eu quem te dou. Sou eu o responsável e dar paz ao seu coração. Olha que interessante. Por quê? Sobre culto, sobre fé, exercício espiritual, Jesus deixa a gente ir. Sobre pecado, ele fala, só vai e não peca mais. Mas não dá receitinha. Mas quando ele está falando sobre paz, e ele começa no capítulo 14, ele diz assim, a minha paz vos dou. Ele não deixa a gente achar a nossa própria paz. Sabe por quê? Porque ele sabe como que a gente é tupetudo. Sabe que ele me viu lá na Inglaterra, saindo lá na Escócia, saindo da capelinha e vendo o ministro tomar cerveja. Sabe qual a paz que eu queria ter? Provar para aquele endemoniado que eu estava certo, que ele estava errado. Sabe qual a forma da gente encontrar paz? É se matando. É provando para o outro que a nossa fé é melhor. Ou então, eu acharia aquilo massa, chegaria aqui em casa e falaria assim, agora, gente, seguinte,
Eu vi um ministro de louvor que fez a igreja arrebatar. Só que eu aprendi o segredo. Todo dia depois do culto ele, ó. Então a partir de agora todo mundo... Não é assim que a gente faz? Não é assim que a gente procura as nossas... A nossa receita de paz não é essa? Olha aí o Brasil e os Estados Unidos. Olha que exemplo de paz maravilhosa. Guerra de quê? Ego. Eu vou bloquear você. Eu vou... Vou parar de falar, né? Porque senão a gente peca. As nossas brigas, as nossas buscas por paz é de que forma? Não é tentando provar para o outro que o nosso ponto de vista é? Aí a gente diz assim, eu prefiro, em vez de razão, eu prefiro ter? Aí eu abro mão da minha razão para a gente ter? Nem sempre essa paz. Nem sempre. Prefiro nunca mais te ver para eu ter a minha paz. Prefiro nunca mais falar com você, não olha na minha cara para eu ter a nossa. Gente, isso não é paz. Isso é fuga, isso é negação. Isso é tudo menos paz. Quando Jesus está falando do aspecto da paz na carta de João, no Evangelho de João, ele é enfático em dizer, eu deixo-vos paz, a minha paz vos dou. E aqui no texto de novo ele diz, olha, para que em mim vocês tenham paz. Paz a gente só encontra quando a gente sai do objeto de conflito. A espiritualidade não é para resolver os nossos conflitos em meio aos conflitos. A paz que a espiritualidade cristã nos transmite é uma paz que nos permite sair do ambiente para voltar com uma resposta. A gente não encontra paz em discussão. A gente não encontra paz na tentativa de provar para o outro que ele está errado e eu estou certo, ou vice-versa. A gente não encontra paz na perspectiva da fé cristã tentando provar que o outro é menor, que eu sou maior, que o outro tem que fazer, que o outro não tem que fazer e que eu tenho razão. A paz na perspectiva cristã é quando eu saio desse ambiente e procuro Deus como alguém que está fora dessa sessão. Sabe aquele setor, sabe aquela vida, aquele momento que você está num momento muito, 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 muito aflito e você encontra a resposta em outro lugar? Você encontra a resposta em outro ambiente? Conversando com outra pessoa? Já teve aquela sensação de que quando você conversa com uma pessoa extremamente isenta ao que você está passando, é mais fácil você encontrar a resposta? Quem já passou por isso? Você conversa com pai, com mãe, não resolve nada. Conversa com o irmão, com o melhor amigo. Aí você está tomando um café na padaria, passa um bêbado e fala, e você troca uma ideia com ele, ele te dá uma luz e você fala, cara, ali Deus operou a paz. Porque a paz é quando a gente sai do lugar e procura Jesus como alguém não isento, mas neutro àquilo. É a minha paz que eu dou para vocês. Não é a paz entre vocês, é a minha paz. Não é algo que vai resolver quem está certo e quem está errado. É algo que vai vir e tratar os dois. Por isso que tem aquela máxima, você quer pedir justiça? Cuidado. Se existe uma oração na vida que a gente nunca deve fazer para Jesus, é qual? Deus, faça a sua justiça na vida do Tiago. Porque Deus está falando assim, eu vou ser neutro. Se você está pedindo justiça, quem vai ser julgado? Ambos. Você está pronto? É a história do filho pródigo. Lucas 15 mostra o que pra gente? Tem a ovelha que perdeu, fora, tem a dracma que se perdeu, dentro. Alguém se perde fora e alguém se perde. Aí chegam os fariseus para Jesus. Jesus, como é que é isso aí? Jesus faz o quê? Trata os dois. O filho pródigo que foi e o filho que estava perdido em casa. Trata os dois. Olha que interessante. Então, quando a gente está nos nossos momentos de confusão, de desarmonia, a gente vai para Deus não como um partidário. A gente vai para Deus não como alguém que entende a nossa dor e está ali para assinar a promissória. A gente vai para Deus não para nosso desejo,
mas para Deus realizar a situação. E na situação, quem precisa ser também transformado? Eu. A paz de Deus não é o convencimento de que eu estou certo. Ai daquele que toca no ungido do Senhor. Comprei meu carro, ungi, meu carro está protegido. Meus filhos estão blindados, meu casamento está... Não, não é sobre isso. Deus não é essa promissória de que minha vida vai ser tudo certo. Deus é esse lugar de refúgio onde eu vou para quando eu voltar, eu ter uma resposta correta. Deus é esse lugar que eu me refugio para quando eu voltar, eu ter mais lucidez para responder às demandas. Deus é esse retiro. Deus é esse lugar onde eu busco algo isento da situação para resolver essa situação, mesmo que me inclua nessa transformação. Não vos deixarei só. Estou dizendo essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Então, como ter paz num mundo caótico? A gente precisa de espaços de retiro. A gente precisa ter espaços de solidão. A gente precisa ter espaços de solitude. A gente precisa ter espaços de encontrar o nosso eu. A gente precisa ter espaços de silêncio, de reflexão. A gente precisa ter espaços onde a gente fecha os nossos ouvidos. Porque se a gente procura paz no meio da tribulação, no meio do furacão, a gente vai ser muito tendencioso a procurar o quê? A minha paz. O que eu quero, o que eu estou vendo, o que eu estou observando. E se toda a confusão estiver sendo causada por mim? E se aquilo que eu estou cobrando da vida, na verdade, é um desleixo comigo mesmo? Tem um autor que diz, qual é a sua responsabilidade no caos que você está vivendo? Ano passado eu estava assistindo uma palestra do Bruno, dono da Estônia aqui, num evento que a gente tem aqui na igreja, o Trade. Ele falou alguma coisa que deu vontade de eu voar no pescoço dele. Eu falei assim, o quê? Ele disse assim, você é responsável, você merece a vida que você está tendo. Fui endemoniado. E quanto mais você fica bravo, mais é o quê? Verdade. Irritou, segura a onda que tá falando é com você mesmo. Doeu, se mexeu aqui, toma que é teu, pai. E não é verdade? Ao mesmo tempo, e a gente é tão, às vezes, Deus se torna tão esse lugar de sindicato. Você sabe com quem você está falando, irmão mais velho, eu vou te pegar lá fora. Você sabe com quem você está falando? A gente entra tanto nesse lugar que a gente acha e a gente acaba acreditando que a autonomia é a isenção de responsabilidade. Se Jesus manda a gente, vai. E quando a gente entra nesses lugares de conflito, e nós vamos entrar, no próprio versículo ele diz, olha, no mundo vocês terão aflições. Mas antes ele está dizendo, eu deixo-vos a minha paz. Em mim vocês terão paz. Olha o trocadilho que Jesus está dizendo nesse texto. Ele está dizendo, em mim vocês terão paz, mas no mundo vocês terão aflições. O que ele está dizendo para a gente? Nas nossas aflições, a gente precisa de lugares de refúgio. Nas nossas tribulações, a gente precisa de lugares de meditação. Nas nossas aflições, a gente precisa se retirar em Deus para entender aquilo numa outra ótica. Não adianta envolver Deus nas nossas pendengas. Não adianta orar para Deus resolver as nossas aflições. A gente tem que sair para olhar com o olhar de Deus o que está acontecendo. Por isso que a espiritualidade é uma trajetória. Por isso que a espiritualidade são anos e 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 não tem problema. A religião não. A religião diz que a partir do momento que você ganha a sua Bíblia, semana que vem não tem esse negócio de padre bêbado aqui mais não. Não tem esse... não, seu casamento vai ser blindado. Olha que astúcia.
Casamento blindado. Olha que beleza. Meu Deus, eu quero 2 desses. 2.0? É, agora tem. Rapaz, não basta o blindado, tem que ser o blindado 2.0. Percebe, gente? As nossas religiões, o que a gente diz? Quando a gente enfrenta as nossas tribulações, qual que é a nossa principal oração para Deus? A primeira oração para Deus? Quando a gente entra na guerra mesmo, a gente entra no olho do furacão, qual que é a nossa oração para Deus? Você não está vendo isso não? Onde está o Senhor? Mas quando esse texto está dizendo, no mundo você terá aflição, mas eu deixo a minha paz. Ou seja, Jesus é esse lugar de refúgio. Saia das suas zonas de conflito para você ouvir Deus. A gente não vai conseguir ouvir Deus no olho do furacão. A gente não vai conseguir ter a resposta no momento da crise. E a espiritualidade é essa jornada. A espiritualidade é esse caminho. A espiritualidade é esse movimento gradual de ser revelado por Deus e conhecer a Deus e prosseguir em conhecer a Deus, até tornarmos cidadãos ou varões perfeitos. Olha o quanto o Evangelho apresenta essa espiritualidade como um caminho. E a religião quer colocar a gente dentro de uma caixa. Tem 20 anos que você está nesse negócio e ainda não... Tem um teólogo chamado Dietrich Bonhoeffer. Ele foi um reformador na época do nazismo. E ele diz que se converteu a Jesus depois de terminar o doutorado em teologia. Eu li aquilo e escandalizei. Como assim? Doutor em teologia. E ele diz que ele se converteu a Jesus depois do doutorado. Ou seja, que pressa é essa que a gente está de... Por quê? Porque a gente quer trazer Deus para as nossas aflições. Achando que Deus é o síndico do prédio que vai resolver a nossa demanda. Deus está chamando a gente para o silêncio, para a gente encontrar paz. Deus está chamando a gente para reflexão. Deus está chamando a gente para o quarto. Deus está chamando a gente para reflexão, para meditação. Justo no Salmo 1 é quem? Aquele que na lei do Senhor faz o quê? Medita. Não é ler, não. Não é abre a Bíblia, e Deus fala comigo em nome de Jesus. E Judas suicidou. Misericórdia, está amarrado. Aí ele abre outra e vai tu e faz o mesmo. Satanás! Não é sobre isso. Não é sobre essa espiritualidade fast food. Não é sobre método de alcançar. Não. É sobre essa vivência, sobre essa reflexão. Então, às vezes, a gente não encontra essa paz e a gente começa a viver os nossos desesperos na espiritualidade porque a gente está confundindo a forma que Deus nos ensina. Deus nos chama para fora e não Ele quer vir para o nosso B.O. Deus não quer resolver o meu problema com quem está bebendo. Deus não quer resolver meu problema com quem está me proibindo de beber. Deus quer que eu observe isso, observe aquilo e diga, o que eu vou fazer com isso? Para Deus resolver, na minha ótica seria rápido. Mas na ótica de Deus, eu preciso de reflexões. Eu preciso de ler de novo. Eu preciso ler de novo. Ah, eu conheço o Salmo 23, será? Ah, eu sei o João 3,16, será? Ah, eu já vou... Será? A espiritualidade é um movimento gradual. A espiritualidade é um movimento de imersão contínua. E eu gosto desse texto porque o texto diz assim, no mundo vocês terão aflições. E lá na perspectiva da expressão literal acostumem-se com isso, porque as tribulações são inerentes ao mundo em que vocês estão. Ou seja, é um movimento também contínuo de aflição. Aí Jesus contrapõe dizendo, mas eu vou deixar a vocês a minha paz. Amém, gente? Então, como ter paz no mundo corrompido? Como ter paz no mundo confuso? Como ter paz num mundo plural? Como ter paz num mundo multiforme?
Como ter paz num mundo cada vez mais diverso? Como ter paz num mundo que nos leva o tempo todo a responder e corresponder? Reserve-se ao silêncio. Reserve-se à meditação. Reserve-se aos seus momentos de espiritualidade. Reserve-se aos momentos em que você e Deus se encontram face a face. Não dependa da religião. Não dependa de um evento. Não dependa da igreja. Não dependa de um louvor legal. Não dependa de uma mensagem legal. Pode ser que o domingo pós-arraiar seja um domingo pesado. Se você veio para a igreja esperando um culto animado, depois de um forró daquele, a gente está meio cansadão aqui hoje, irmão. Pode ser que não vai rolar. Mas lá no seu quarto, Deus está 24 horas. Lá nas suas prisões, Deus está lá 24 horas. Então a espiritualidade que Jesus apresenta para a gente é uma espiritualidade subjetiva. E por ser subjetiva, ela precisa ser alimentada. Estava comentando lá em casa quarta-feira que tem alguns anos que eu não uso mais Bíblia de estudo, Bíblia comentada. Por quê? Ah, é contra? Não, já usei muito, tem muitas Bíblias lá em casa. Mas eu falei assim, Deus, eu quero uma experiência agora de ler e não ficar aqui pensando em que o fulano, o que o ciclano falou. Eu quero o quê? Eu quero saborear o texto pelo texto. Faz sentido, gente? Porque às vezes a gente fica se conectando muito e a gente perde o quê? A nossa. Como foi que esses caras chegaram a essas conclusões? Como foi que John Wesley chegou às reflexões dele num lombo de um cavalo, enquanto viajava pregando? Como foi? Foi lendo quem? Será que não foi só o Espírito Santo? Será que não foi uma revelação de Deus, assim, ó, quente no quarto dele? Então, a gente precisa sair desses lugares de estrutura, sair desses lugares de espiritualidade fast food, sair desses lugares em que levam a gente apenas a responder à busca pela paz no sentido de estar certo e estar errado, mas buscar a paz agora nesse lugar neutro. Deixa Deus falar com você sobre o que você está vendo. Deixa Deus falar com você sobre o que você está vivendo. Deixa Deus dizer. Deixa Deus falar. Não ouça o que seu pai, sua mãe, não ouça o que a família, o que a sociedade, o que fulano, o que... Não ouça a mim, não ouça ninguém. Ouça Deus no seu coração, lá no seu quarto. Lá você vai ter uma resposta legal. E é isso que a gente está precisando viver como espiritualidade nesses últimos tempos. A minha paz vos dou. Pode viver sua vida, mas quando você precisar de paz, volta, porque é aqui que você vai ter. Volta, porque você não vai conseguir construir paz. Você vai construir sindicato, você vai construir igreja, você vai construir denominação, você vai construir teologia, você vai construir mais um padrão, mas você não vai construir paz. Você vai construir aquilo que você quer a partir das suas projeções. Isso não é paz. Paz é quando a gente consegue ser isento, quando a gente entra num lugar de silêncio, para que a gente encontre Deus nesse lugar e a gente volte com a resposta. Amém? Vamos orar?